Bem-vindos, bem-vindas ao Vozes Live. O Grupo Mulheres do Brasil foi criado em 2013 pela empresária Luiza Helena Trajano e hoje somos mais de 80 mil mulheres. Aliás, hoje eu vi 85.520 mulheres em 150 núcleos no Brasil e exterior, 22 comitês, unidas com o propósito de sermos protagonistas. Um desses comitês é o Comitê Vozes, que tem como objetivo levar modelos e referências e inspirar pessoas a partir de histórias contadas, como a que vocês verão hoje aqui. Algumas informações vão estar no chat para vocês, tá? E hoje o tema da live é Os desafios não me limitaram, eles me fizeram ser a mulher que sou hoje. Vamos refletir juntas. Quantas de nós nos deparamos com desafios que parecem insolúveis? E quando finalmente encontramos a resposta, saímos mais fortalecidas. E para esse bate-papo, nós temos duas convidadas conosco hoje à noite. A Cristiane Martins, que é contadora, pós-graduada em Direito Tributário, ativista e líder do Núcleo de Santos do Grupo Mulheres do Brasil. E também é mãe e esposa. E a Sol Martins, que é empreendedora do segmento de alimentação, está escrevendo um livro, O Camelô no Metrô, que começou a escrever na pandemia, já tem 12 capítulos escritos, sempre foi empreendedora, é mãe e avó. Agora nós vamos passar para as perguntas e eu vou começar com a Cris. Cris, conte um pouquinho para nós quem é a Cris, qual é o seu trabalho, como você como profissional, como mulher. Conta para a gente, Cris. Bom, primeiramente, boa noite, mulheres. Estou vendo que nós temos homens aqui, né? Feliz, como diz a Márcia, né? Os homens que estão aqui no rol das mulheres são homens inteligentes, né? Agradeço imensamente o convite. É a primeira vez que participo do Vozes, né? Então, para mim, está sendo, além de algo novo, muito, muito agradecida. E aí, aproveitando o gancho de falar em algo novo, eu sou geminiana, e aí, se algumas conhecem um pouco de signo aqui, horóscopo, sabe como que o geminiano funciona, né? Nós somos mentais, né? Eu falo que o meu combustível é conhecimento, e aí dos mais variados possíveis, né? Eu sou uma pessoa que me alimento por conhecimentos, né? Eu sou contadora, né? Minha formação é ciências contábeis, sou contadora, não exerço a função de contadora, sou pós-graduada em direito tributário, então eu atuo como especialista tributária. Desde os meus 17 anos eu atuo nessa área tributária. Hoje eu trabalho sempre trabalhei em empresas de grande porte, né, multinacional, e hoje eu atuo numa multinacional em São Paulo, né, trabalhando agora home office, uma multinacional de fabricação de fertilizantes para abastecimento aqui no mercado nacional e exterior. Sou uma pessoa, como eu disse, muito curiosa, né? Então, eu estou sempre em busca de conhecimento. Então, já fiz curso de fotografia, já fiz curso de gastronomia, já fiz até curso de tarô. Então, essa é a Cris, assim, um panorama, um overview de quem é a Cris, né? A Mil Faces. E sempre tenho algo assim, sempre tive algo dentro de mim muito ligado à questão de justiça, né? Algumas pessoas que me conhecem falam que eu sou muito justiceira. Então, acho que um pouco dessa questão de ser justiceira, eu vou muito na defesa, assim, da questão da desigualdade social, né? Nas ações de combate ao racismo, na questão do ativismo, né, em relação à mulher, né, eu fico muito tocada quando eu vejo algum tipo de desigualdade, seja ela o que for. E isso me fez defender uma causa dentro da empresa onde eu trabalho, né? Hoje, lá dentro da empresa,
em virtude de todo o acontecimento que teve com o George Floyd, né, que a gente viu aí, e hoje, inclusive, teve, né, temos a notícia aí que o policial foi condenado à prisão. A partir daquele acontecimento de George Floyd, me despertou essa questão muito forte de combater o racismo. E aí, como eu já vinha, né, participando, seguindo Mulheres do Brasil, eu resolvi entrar de cabeça realmente nessa causa social. E com base nisso, eu, dentro do Mulheres, do Comitê de Igualdade, eu resolvi trazer isso para Santos, porque como eu participo de um comitê dentro da empresa, justamente para combater, né, a gente está criando um comitê dentro da empresa onde eu trabalho para ações de combate ao racismo, conhecimento, para as pessoas entenderem o que é o racismo estrutural ainda muito desconhecido. Eu comecei a trazer isso para a minha cabeça que eu tinha que fazer algo aqui na minha cidade. E aí, então, eu fui atrás e eu trouxe o núcleo de Santos, do Mulheres, aqui para a nossa cidade de Santos. Então, essa sou eu, assim, a Cris, eu falo que eu sou mil faces, né? Eu sou movida a conhecimento. Tudo que é novo, eu gosto, eu curto. Já passei muito perrengue na minha vida, alguns bem fortes, né? Eu sou mãe, eu tenho, sou separada, divorciada, eu fiquei casada há 23 anos, sou divorciada, hoje eu estou num novo relacionamento, estou há 3 anos com uma pessoa que faz toda a diferença na minha vida, porque me apoia, então só isso já, né, já te levanta como mulher. E também sou mãe, tenho 2 filhos. Tenho um filho de 21 anos e tenho um filho que, se fosse vivo, teria 12 anos. Faria 12 anos agora, dia 24. Então, na minha vida, assim, eu tenho algumas perdas fortes, né? Perdi meu pai aos 11 anos, mas consegui superar. Claro que eu me emociono sempre, porque não tem como, é minha história, mas eu acho que é minha história, eu tenho que contar e eu honro a minha história, apesar de todos os altos e baixos, essa é a nossa jornada, né? Então, essa sou eu. Que legal, Cris. Eu acho que todas nós, né, quando a gente conta um pouquinho do eu, né, a gente se emociona, né? Sim, não tem E, como. e você, Sol, conta para nós um pouquinho quem é a Sol, qual é o seu trabalho, conta para nós como profissional, como mulher, conta para gente, Sol. Acho que está no mudo, Sol. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É uma honra para mim participar desse comitê Vozes, do grupo que eu amo muito, que é o Grupo Mulheres do Brasil. A pergunta que você me fez, a Sol é uma mulher realizada, muito realizada, tem 4 filhas, 2 netinhos, as minhas filhas são muito bem encaminhadas, são vencedoras, e a Sol é uma mulher que chegou a esse ponto, assim, com muito custo, trabalhou demais para chegar até aqui, com muita luta, motivada e tem muito amor pela família. Essa é a Sol. Amor à família. Eu tenho amor à minha família e a minha família tem muito amor por mim. Essa é a Sol. Resumidamente. Que legal, Sol. Agora, voltando para a Cris, Cris, como muitas de nós mulheres, conciliamos a vida profissional com a vida pessoal e, por vezes, nos vemos com o coração pedindo foco para a vida pessoal e a razão para a vida profissional. Isso aconteceu em algum momento da sua vida? Sim, sim. Assim, aconteceu exatamente nessa questão da perda do meu filho, né? Como é que isso, vou contar um pouco dessa história, como é que aconteceu. Eu tenho meu filho, hoje tem 21 anos, né? E o meu mais novo, se fosse vivo, faria 12 anos agora. Então, assim, quando eu
fiquei grávida pela primeira vez do meu filho mais velho, eu não sei, sempre tive comigo que eu não seria mãe de 2 filhos, sempre de um. Não sei. Na minha cabeça, eu não me enxergava mãe de 2 filhos. Não sei explicar de onde veio isso, enfim. E aí, quando eu tive meu filho e tal, ele já estava com 7 anos, mais ou menos, eu já estava com 36, né? Eu vou fazer 50 anos, eu estava com 36 anos, e aí eu comecei aquela fase da sua carreira profissional, que eu acho que na fase dos 35 até os 40 é quando desperta o teu lado profissional, aflora absurdamente, você quer estudar, quer fazer pós, quer alavancar sua carreira, é como se fosse um relógio que vem invadindo e você quer alavancar de qualquer forma. E eu nessa fase, nessa idade, eu estava exatamente nesse período, em busca de estudar, eu estava enlouquecida estudando, fazendo pós-graduação, enfim. E meu filho tinha essa idade aí, uns 8 para 9 anos. E aí, assim, não pensava mais em ter filho, já tinha encerrado. Estava com meu filho, eu via assim, nossa, meu filho, 8 anos eu estudando, e aí eu fazia pós de sábado o dia inteiro, meu ex-marido com ele, então, assim, aquela correria dia de semana, trabalhando, estudando à noite, mal tinha tempo, né? E aí ele começou a pedir, mãe, eu quero um irmão, eu quero um irmão, eu quero um irmão. E aí eu fiquei assim dividida entre o lado pessoal, que eu acho que é respondendo a tua pergunta aí, né? Entre o lado pessoal e o profissional. Poxa, mas como que vai ser a minha vida se eu, né, arrumar mais um filho? Não, essa é loucura, não dá. Enfim, fiquei nesse conflito por um bom tempo, até que resolvi engravidar. Resolvi procurar na época o meu ginecologista e falar para ele, doutor, eu estou pensando em engravidar, né? E aí eu já estava com 37 anos, meu filho mais velho com 10, ele falou, você está louca, você não tem mais idade para ser mãe, você vai ser avó. Aí aquilo me deixou assim super triste, né? Foi um balde d'água. E aí, como ele já fazia mais parte, eu saí de lá e eu resolvi procurar uma outra médica. Uma indicação que me passaram, e essa médica, não, você engravida, imagina, você está com 37 anos, super tranquilo, engravida. E aí, assim foi, né? Meu medo era eu ter algum problema na gravidez, porque eu já tinha 37. Quando eu... E assim, logo na sequência, eu já engravidei. Durante a gravidez toda, ainda naquele conflito. Gente, mas como que vai ser isso? Eu cheia de trabalho, fazendo hora extra, grávida. Assim, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não fiz? Enfim, fiquei aquele conflito o tempo todo, a gravidez inteira, você se cobrando como que ia ser depois, porque eu não sei nem como é que ia ser, né? E aí, no 5º mês de gravidez, eu descobri que eu fiz um exame, a minha taxa de açúcar deu alterada, e liguei para a médica, falei, olha, minha taxa de açúcar aqui está dando muito alterada. E aí, como a gente está falando de 2009, né, a gente está falando de 12 anos atrás, onde a gente tinha informação, mas não era que nem hoje, eu confesso que eu fiquei cega naquela ocasião, eu fiquei muito cega, assim, eu fiquei muito confiante na médica e cega, assim, de buscar informações. Hoje com outra cabeça, jamais eu faria o que eu fiz lá atrás. A médica falou assim, não, fica tranquila, isso não é nada, você não teve nada, você não tem nada. E daqui para frente, não cuidei mais e também não fiz mais nenhum exame, né? Eu fazia os exames que ela me pedia e assim foi. Bom, chegou o dia eu engordei 23 quilos na gravidez e ela chegou para mim e falou assim, nossa, você está muito grande, a gente precisa marcar esse parto antes que o bebê venha nascer com 5 quilos, porque do jeito que está, ele vai nascer com 4. Aí eu, tudo bem. Aí ela marcou o parto, fiz cesárea marcada, e aí o bebê nasceu. Meu filho, de fato, nasceu com 4 quilos. E aí, naquele momento do nascimento dele, né, assim, a princípio estava tudo bem, né, na sala de parto, tudo bem. E aí o meu filho foi levado lá para o berçáriozinho, né? E eu fui para o quarto. E fiquei aguardando ali, meu filho pequeno junto comigo.
E meu ex-marido foi lá ver a parte, ficar assistindo lá naquele vidro, né, onde a gente vê os bebezinhos. E eu fiquei dentro do quarto e nada do bebê vir, nada do bebê vir. E eu comecei a ficar em desespero. Eu falei, gente, cadê o meu filho? E só tava eu, meu filho e meu ex-marido. E aí o meu filho falava, eu falava assim pro meu filho mais velho, filho, vai lá, vê o que está acontecendo. Aí ele vinha, né, com 11 anos, mãe, não sei o que está acontecendo. Eles estão falando muito lá, estão conversando, mas eu não consigo entender. Ele inocente, né? Aí eu falava, chama seu pai. Aí o meu ex-marido veio. Falei, o que está acontecendo? Cadê o bebê? Ah, não tem nada, o bebê está com gases, mas já vão resolver isso e tal. Aí eu sei que aquilo foi. O tempo foi passando e o bebê não vindo, aquela desespero, aquela agonia que começa a dar. Eu acho que é uma intuição de mãe, não sei te explicar. Aí o meu ex-marido veio e falou assim: me dá o telefone do pediatra do Gabriel, que é o mais velho. Aí eu, mas por quê? O que aconteceu? Ah, eles estão levando o bebê para UTI. O bebê tá com. Tô falando que o bebê tá com problema respiratório. E aí, assim, gente, isso, um bebê foi 2 horas, o bebê nasceu 10 para as 2, 4 horas o bebê foi para UTI, 7 horas da noite eu recebi a informação que o bebê tinha sido entubado. Então, assim, a minha vida virou de cabeça para baixo, já deu para perceber, né? Coisa assim, você vai daquele maior sentimento que você tem na vida, que é quem é mãe aqui sabe, que é o nascimento do teu filho. Então você vai do céu ao inferno em segundos. Eu posso falar que eu passei por isso. Eu fui do céu ao inferno em segundos, quando eu recebi a notícia que meu filho estava entubado. Desculpa, gente, mas assim, eu superei, mas não tem como não me emocionar quando eu falo nessa história. E aí, assim, foram 4 dias que eu não desejo para ninguém, para ninguém, para ninguém. Eu acho que nenhuma mulher, nenhuma mãe merece passar por uma situação dessa. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Naquela ocasião, eu tinha 2 visitas que eu podia fazer, umas 15 e umas 21, onde todos os pais poderiam estar ali, né, visitando seus filhos ali na UTI. E aí, quando eu cheguei na UTI, eu cheguei no segundo dia, né, porque no segundo dia já tive alta. Aí eu fui, aí a enfermeira falou assim, olha, gente, infelizmente, nós temos um caso aqui de um bebê em estado gravíssimo, então eu sei que hoje é dia de visita, mas a gente não vai liberar as visitas para os pais, somente para esse casal, né, para esse pai e para essa mãe desse bebê que está em estado grave, porque a gente não tem como colocar todo mundo aqui dentro, porque realmente a atenção está toda voltada para essa criança. Naquele momento também foi um momento de conflito, porque você quer ver seu filho, mas ao mesmo tempo, você reza para não ser o seu filho que está naquela situação. Então, você fica naquele momento desesperador, assim, querer e não querer ao mesmo tempo. E aí, né, para minha tristeza, ela citou o meu nome e o nome do meu ex-marido como os pais que estavam autorizados a entrar. Então, era o meu bebê que estava em estado grave. E assim eu fiquei 4 dias nesse sofrimento. Até que chegou o último dia, eles não sabiam o que ele tinha, ninguém conseguiu me explicar, ninguém conseguia me dizer o que ele tinha. Até que chegou o último dia, o meu ex-marido falou assim, olha, eu não tenho mais condições de ir com você, você vai sozinha, porque eu não tenho mais força. E eu falei, não, você vai comigo, que a gente tem que estar junto. E aí, nesse último dia, às 3 horas da tarde, que foi a visita, quando a gente entrou de novo, só nós dois, a médica falou assim que ele tinha acabado de ter uma parada cardíaca, mas que ele tinha voltado. E então, quando eu entrei, o bebê estava ali roxinho ainda, e eu do lado dele, e nesses 3 dias, eu ficava pedindo, Gustavo, fica, luta, luta, que você vai conseguir viver esses 3 dias. Esse último dia,
eu tive uma consciência que eu estava sendo egoísta ao pedir para ele viver. Então, eu cheguei do lado dele nesse momento e falei: se você não quiser ficar, se não é sua missão ficar, não precisa ficar aqui por minha causa. Eu vou entender tudo isso. Aí vim embora. Quando eu estava no caminho de casa, o hospital me ligou pedindo para eu voltar, porque ele tinha acabado de falecer. Então, eu acho que ele me ouviu. E aqui, gente, eu não quero falar de religião, mas eu preciso falar, porque eu pedi muito para São Judas me ajudar. Muito, 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 muito. E ele veio a falecer no dia 28, que é exatamente o dia de São Judas. Nossa, que coisa incrível. Eu estou aqui escutando também, até ultrapassou um pouco do tempo, porque a sua história é tão assim, emociona muitas mulheres que são mães. Eu não sou mãe, mas me emocionei também escutando aqui sua história. É um momento difícil. Foi um momento de optar pelo profissional e pessoal, mas eu acho que eu tive que, nesse momento, optei e tive que passar por tudo isso. Então, é essa a minha história. E agora já... e agora, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória em busca dessa superação. Como é que foi a transformação e o propósito para seguir em frente? Como é que foi desse show must go on? Como é que foi isso? Que você continuou com a vida? Como é que foi? Então, me pegou muito de surpresa, né? Como eu disse, assim, eu não estava preparada para essa situação. Minha vida virou de cabeça para baixo. Eu achei que estava tudo bem. E aí depois eu fiquei eu entrei de licença maternidade, porque aí eu tive que entrar de licença maternidade, né? Eu trabalhava, entrei de licença. E aí eu falei, gente, como que... E ainda tinha emendado com as férias. Eu falei, gente, como que eu vou ficar 5 meses em casa, sem meu bebê, nessa situação? Eu juro, eu fiquei numa situação que eu estava com pena de mim mesma. E aí eu comecei a entrar num processo de depressão, assim, me isolar, não queria ficar contando para as pessoas dessa história. As pessoas até tentavam chegar a mim e eu falava para o meu ex-marido, não, fala que eu não quero falar com a pessoa. Enfim, eu não tô conseguindo. E eu fui me fechando, entrando num casulo de sofrimento. Só que aí eu falei, gente, se isso veio para mim, algum sentido tem. E aí eu preciso ressignificar essa perda, eu preciso sair disso. Eu vou entrar no processo de depressão absurdo e não é isso que eu quero. Eu acho que todas as tristezas, os medos, os sofrimentos, eles têm um porquê, né? Ele vem, acho que justamente para nos fortalecer. E dali em diante eu falei, não, eu não quero isso para mim, eu não vou me entregar, eu vou levantar. E eu me lembro que eu estava no sofá da sala, eu olhei assim para a parede e falei, acabou, isso acabou para mim, acabou para mim. Liguei no caso lá para a empresa, falei assim, eu quero voltar a trabalhar. Não, mas não volta, fica. Você precisa. Eu falei, não, se eu ficar aqui eu vou ficar louca, eu preciso voltar a trabalhar. E assim foi, ainda tive que pedir para essa médica, depois descobri numa conversa que foi tudo um erro médico, ainda tive que voltar nela, ainda tive que me deparar de frente com essa pessoa, pedir para voltar, enfim. Mas a conclusão que eu chego é que, assim, eu acho que todos nós temos sofrimentos, todos nós, não tem como passar por essa jornada da vida ileso, gente, não tem. Essa é a reflexão que eu faço. E eu acho que são ciclos, né? Eu já passei por perda, perdi meu pai com 11 anos, como eu disse, depois perdi minha mãe, meu filho. Então, assim, são momentos. Eu acho que a vida é uma roda. Hora você está em cima e hora você está embaixo. E aí, quando você está embaixo, você precisa se ressignificar. Você precisa pegar aquele teu sofrimento, entender por que aquilo está acontecendo com você. E tirar daquilo, gente, o melhor. É assim, parece loucura eu falar assim, mas como que tirar o melhor do sofrimento? Mas é isso. É o que veio para mim. Gente, dessa lição, eu não sei porque isso só veio acontecer comigo, mas assim, eu sei que ele veio me ensinar a ser forte,
a buscar as coisas que eu tenho que buscar, assim, não chorar por besteira, assim, chorar porque realmente faz sentido, a lutar, né? Porque realmente faz sentido, porque às vezes a gente reclama por poucas coisas, né? Sendo que tem outras coisas tão piores, pessoas, né? Hoje a gente tem um momento de pandemia, pessoas estão passando fome. É assim, então assim, a gente tem que fazer um pouco de reflexão de tudo, né? Claro que a gente, ninguém é de ferro aqui, e eu sei o que eu passei, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que ressignificar, a gente tem que ter dor, pôr para fora, a gente tem que compartilhar esse sofrimento, porque às vezes uma conversa, você contando para uma amiga, você abrindo o seu coração, isso te ajuda muito, muito. E eu acho que isso eu sofri um pouco no começo, porque eu fiquei muito isolada, mas quando eu resolvi buscar ajuda, buscar conversar, pôr para fora, isso como é que se diz? Tirou esse sufoco, é um sufoco que dá. E aí o que eu aconselho se você não consegue fazer isso com uma amiga, né? Você busca um profissional, procure uma psicóloga, faça uma terapia, mas não fique sofrendo, porque a depressão, ela mata. Então, acho que é isso. Eu quis levantar minha cabeça, eu não quis, eu estava numa situação que eu estava com pena de mim, mas eu não queria ter pena de mim. Então, acho que isso me fez correr atrás e lutar. Então, Cris, eu acho que isso é o ponto principal, a gente não ter pena da gente, né? A gente tem que continuar a nossa vida, a gente passa por uma dor, eu falo que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, não é verdade? Porque a gente não vai sair ileso dessa, gente. Ah, não. Não, Pode fica ter certeza marcas. que em algum Não, fica momento da marcas, sua vida você vai passar por um perrengue. com certeza. Agora eu quero saber da Sol. Diante da sua história de vida, o que você acredita que impulsionou, mesmo tão jovem, casada e mãe, a empreender? Então, empreender para a Sol foi a única saída, né, que eu vislumbrei para ganhar a vida. Então, assim, na ocasião, não tendo nenhuma formação acadêmica e nem profissional formal. Então, a única forma que eu enxerguei e que eu vislumbrei foi, de fato, empreender e usar todas as habilidades e tudo que eu aprendi lá desde da minha infância, que foi culinária e vendas, né? Então, foi isso. Empreender. Posso continuar, né? Então, na realidade, eu comecei a empreender muito cedo, né? Com 16 anos, eu já tinha dois filhos no braço. Hoje as minhas filhas têm 36 anos. E para ajudar, né, no orçamento e para melhorar a educação das meninas, então não tive outra forma de empreender. Foi aí então que eu comecei a colocar em prática tudo o que minhas mentoras me ensinaram lá de pequenas, pessoas que realmente me ensinaram na parte de alimentação, culinária. Então aí foi isso. E agora, só queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua trajetória com esse propósito de resolver em várias frentes. Tá. Então, como eu disse que lutar, né, foi assim, lutar com a minha profissão sem formação, então nos leva o quê? A improvisar e atacar várias frentes, né? Como você me colocou. Então, assim, quem sucumbe, vence, né? Então, eu venci, graças a Deus e muita luta, né? Então, assim, na verdade, junto com a Nissinha Ginomoto, falando de 20 anos para cá, pensando em ajudar, né? Ajudar as pessoas, ajudar a empresa com a questão da logística reversa, que na ocasião também estava com problema, né? Ou como dar um destino no seu lixo. E, através do Rotary, fazer um projeto. Então, eu comecei a ajudar. Como? Identifiquei um produto
que pudesse ser descartado o copo e fazer, então, um porta-lápis e desenvolver, ao mesmo tempo, a coordenação motora dos atendidos da APAE naquela ocasião. Então, veja bem, eu ajudei a empresa, a ideia em conjunto, que depois foi uma equipe gigantesca e ficou a nível nacional, essas APAES, né? Então, foi ajudado a empresa, a Nissin Ajinomoto, dando um fim no seu lixo, ao mesmo tempo, dando vida longa a esse descarte, desenvolvendo a coordenação motora dos atendidos da APAE ao fazer o trabalho, né? E desenvolver também uma cultura alimentar dentro de áreas de grande circulação de pessoas. Então, no primeiro momento, eu comecei a desenvolver esse trabalho para ajudar, e aí depois a gente descobriu que precisava muito, muito lixo. E como a Nissin Ajinomoto é uma empresa japonesa e ela vende para grandes distribuidoras, era muito difícil de localizar esse lixo, né? E aí o que aconteceu? Foi preciso então desenvolver o quê? Um processo de recolhimento para esse lixo, para que pudéssemos então controlar exatamente quantos copos poderia fazer e tudo mais. Então, esse contrato de exclusividade da minha empresa foi assinado no Japão, né? E aí automaticamente eu comecei a ganhar dinheiro. Por quê? Eu precisei literalmente vender o miojo. E nisso a gente a gente transformou a área de grande fluxo em uma nova cultura alimentar, que é comer miojo no copo, né? E também sem ter lixo nesses ambientes, porque o lixo era todo arrecadado. Então, assim, foi um projeto sensacional. Foi aonde eu entendi que realmente eu estava super, assim, na linha de raciocínio que eu falo, quando a gente ajuda as pessoas a ficarem ricos, quando a gente ajuda as pessoas a ganharem dinheiro, quando a gente ajuda as pessoas realmente a chegar no objetivo delas, de fato. Então, a gente também é altamente realizado e a gente consegue realizar o nosso desejo também, a gente consegue ser mais feliz. Então, a felicidade das pessoas é a extensão da nossa. E aí, nesse momento, eu consegui comprovar literalmente, vendo tantas pessoas felizes e alguns Rotaries todos envolvidos nessa ação, e foi realmente um projeto. Eles até colocaram o nome Changemaker, né? Porque provoca mudança e é provocador de mudanças. Então, isso daí foi muito legal. Na ocasião, inclusive, o nosso Rotary, no caso, meu marido, recebeu uma menção, né? Presidencial. Nosso clube o nosso Rotary ficou entre os 15 Rotaries clubes do mundo todo, né? Por conta desse projeto. E foi, assim, sensacional. Então, por isso que sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, ajude as pessoas, né? Ajude as pessoas mesmo. Mas tem várias formas de ajudar também, né? A gente nunca sabe o que é mais legal, se é ajudar ou se é ser ajudado. O que é ruim, o que é bom. Então, essa ajudar que eu falo é tipo isso, né? Profissionalmente mesmo, você adquirindo, brotando aquela sabedoria e fazendo com que a pessoa realmente, de coração, atinja aquele objetivo. Então, eu queria tanto realizar que foi muitas pessoas também querendo realizar. Então, eu acredito muito em mim, né? E quando eu percebi que quando eu acredito em mim, todas as pessoas passam a acreditar também. E aí tudo deu certo. Então, isso marcou muito, né, na minha vida. E também, assim, rapidamente, um link que eu queria fazer com a Cris, né? Cris, se a minha mãe estivesse aqui, Bebe uma água, respira só. É difícil falar Cris, de mãe, eu sei que é difícil. Cris, não, Cris, se a minha mãe estivesse aqui agora, eu ia olhar para os olhos dela, como você está olhando agora para mim. Eu como filha e você como mãe.
eu ia dizer o seguinte: mãe, deu tudo certo. Obrigada. Então, eu fiz essa pausa, sabe? Porque, na realidade, eu acredito que nessa vida nada é por acaso, né? E a Cris não tem o filho e eu não tenho a mãe. Então, é uma história de lá de trás que eu estou falando do empreendedorismo para cá. Mas eu não poderia deixar de dar essa mensagem, Cris, para você, porque eu esperei muito tempo por esse momento. Eu pensava assim, eu falava com a parede, com a minha mãe. E hoje eu posso virar para você, Cris, e falar para você: mãe, tá tudo bem, deu tudo certo, e obrigada. Obrigada por tudo. Era isso que eu queria falar para a Cris. E dar parabéns para você, Cris, porque ser mãe é divino, né? E todos nós temos aí o nosso tempo aqui, né? A gente tem 2 bilhetes, um de vinda, um de chegada e um de partida, a gente nunca sabe, mas com certeza todos nós ficamos o tempo suficiente aqui, né? Então, o empreendedorismo, para mim, ele virou um estilo de vida. E o estilo de vida virou eficiência. Eu sou empreendedora nata mesmo. E eu gosto de empreender. E a gente precisa ter paixão por aquilo que a gente faz. E precisa acreditar na gente, em primeiro lugar. É assim que eu vivo. Então, eu sou uma pessoa, por exemplo, o Rotary e o Grupo Mulheres do Brasil é uma porta que abre para o mundo, para mim. Porque em fevereiro eu estive na Alemanha com o Grupo Mulheres do Brasil e foi sensacional. Eu nem acreditava que eu estava lá com a Luísa, com a Tieko, com todas elas. Não porque eu não podia ir, mas sim por conta daquilo tudo acontecendo e tantos conhecimentos e evoluções. Também é empreendedorismo, porque a gente falava muito de negócio, né? Então, só acontecia assuntos assim, de negócio. Então, assim, a gente conheceu a Amazon, né? Estar no Grupo Mulheres do Brasil e estar no Rotary, para mim, é a minha vida. É a minha vida. Então, o empreendedorismo, para mim, virou o meu estilo de vida. E o meu estilo de vida virou, então, é uma suficiência que eu tenho na minha vida. Eu acho que eu respondi as perguntas. Sim, até assim, as pessoas estão gostando tanto desse bate-papo de hoje que tem perguntas no chat aqui. Eu já vou fazer a pergunta aqui. A pergunta é para a Sol. Sol, Antes da pergunta, só posso falar uma coisinha para Sol? pode. Sol, eu não te conheço pessoalmente, mas se eu te conhecesse, se eu estivesse aí, eu te dou um abraço muito forte. Muito, muito forte. E a gente ainda vai se conhecer pessoalmente. Ah, mas sinta minha energia aí. Um abraço muito forte, muito forte. Nossa, que live essa, cheia de emoção hoje, hein, gente? Assim, quem vai desabar daqui a pouco é aqui a mediadora, gente. Eu também sou sensibilidade à flor da pele, mas vamos lá, tem uma pergunta para a Sol. Sol, ao contrário da Cris, que usou o trabalho para superar as dificuldades, você usou o empreendedorismo para ajudar outras pessoas. Como você se sente? Eu me sinto uma pessoa muito afortunada na minha vida, feliz, e uma pessoa de muita fé. Porque uma pessoa feliz, para ter felicidade, a pessoa tem que ter fé. Felicidade. Felicidade. Então, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu vivo intensamente as minhas 24 horas. Sou falante, mas tudo que eu falo tem peso, tem consistência. E sempre as pessoas gostam e ajudam, colaboram com alguma coisa, alguma reflexão, alguma coisa. E isso me faz muito bem. Então, a fé me move, né? E é isso, eu sou uma pessoa extremamente feliz. Boa.
Que bom, Sol. Tem outra pergunta para Sol, que é da Denise. Sol, no início, qual era o seu negócio no ramo de alimentação? E como se deu essa parceria com a Ginomoto? Ótimo, adoro, adoro mesmo. Bom, a parceria, eu vou falar rapidamente, mas vai dar para todo mundo entender. É muito gostoso falar disso, né? Eu comecei através da presidência do meu marido. Eu queria fazer um projeto social. E aí eu pensei nos atendidos da APAE. Eu fiquei sabendo que os atendidos da APAE, a nível nacional, né? Eles estavam bem malzinhos, assim. Eles não tinham muita verba, estava mal. Eu falei, nossa, o que eu posso fazer para ajudar esse pessoal? Então, eu comecei a pensar, né? O que eu posso fazer? Eu olhava, fui no supermercado, começava a olhar e encontrei um macarrão capinudo. E aí, esse macarrão eu levei para minha casa, até então eu nunca tinha comido, não achava graça naquilo. Eu peguei aquele macarrão, levei para minha casa, coloquei água, falei, nossa, 3 minutos, é uma janta. Eu dei uma olhada, carboidrato, mas até aí eu já tinha estudado, né, gente? Lá atrás eu não tinha formação, mas da Nicem para cá já tinha feito já nutricionista, eu já tinha me formado em nutrição, então já estava mais, assim, entendendo mais da gastronomia, de valores calóricos, sabia do sódio, do miojo, enfim. O meu foco era o pó. Aí eu trouxe para minha casa, dei miojo para todo mundo e vi aquele cenário. Sobrou aqueles copos. Aí eu voltei no supermercado e perguntei, moço, onde que eu consigo esses copos? Ele falou, senhora, é muito difícil, porque cada pessoa leva 1, 2, a gente não sabe para onde vai o lixo, né? E aí eu falei, bom, eu achei o que eu vou fazer, mas eu não sei como eu vou pegar. E aí, então, eu fui até a Nissinha Ginomoto. Então, eu falei, quero falar com a presidência, imagina, com a presidência. Eu falei, e por isso que eu falo que o Rotary abre a porta para o mundo, mulheres do Brasil também, tá? Porque eu cheguei lá assim, é em nome do Rotary que eu quero falar com vocês. Então, eles abriram a porta. Se hoje a gente fala assim, ó, em nome do Grupo Mulheres do Brasil, também vai abrir a porta e Rotary também, tá, pessoal? Então, já aguarde isso aí. E aí, então, os presidentes me ouviram. Aí eu disse o seguinte, vocês têm um mapa para saber aonde que vocês vendem esse macarrão? Não, não tem. Tá bom. Então, o Rotary começou a me ajudar. Cada rotariano comprava uma caixa, 2 caixas. Isso foi lindo, porque eles compravam, comiam o miojo e devolviam o copo. Bom, não era suficiente para ajudar o tanto que eu precisava ajudar. Aí eu fui entender que tinha que vender de grande escalão, de grande velocidade, porque teria que ser uma venda por impulso, né? Aí, claro, eu usei minhas filhas todas, que era colegial, faculdade, e a gente começou a observar as estações do metrô de São Paulo. Tanto é que hoje a minha empresa está em todo o transporte metropolitano do estado de São Paulo, ou seja, também CPTMs, terminais de ônibus, metrôs e também hospitais, faculdades, feiras, enfim. Tudo que tiver aeroportos, tudo que tiver grande circulação de pessoa, a minha empresa está lá explorando esses espaços, de alguma forma. Já mais para frente eu posso falar mais sobre isso. E aí o que aconteceu? Eu fui até o metrô, né? E é muito difícil ter ponto no metrô para colocar Nissin, era muito burocrático e tal. Aí eu disse o seguinte, fui lá na Nissin e falei assim, eu posso fazer um teste, né? Dentro do metrô de São Paulo? Falou que podia. Aí eu fui dentro desses quiosque pequenininho e fiz uma proposta para um deles, dizendo o seguinte, eu vou trazer 50 caixas de cup noodles e eu gostaria que o senhor tirasse tudo, coxinha, imagina, falar isso, salsicha, tira tudo, só coloca miojo, porque eu sou da Nissin, e não era, né, mas eu sou da Nissin, e se vender tudo, é do senhor esse dinheiro. Aí, o que o cara fez? Nossa, obrigada, ele aceitou. E nisso, eu ficava do lado de fora ajudando a vender. Mas eu trouxe os presidentes e o marketing da Nissin para assistir esse cenário. Então, eles ficaram lá atrás, aquele monte de gente, e eu na frente. Moço, o que é isso aí? Ele falava, isso é macarrão de frango. Eu falei, que delícia, nossa, eu quero. Aí, coloquei minhas filhas, amiguinha das minhas filhas. E deu para ajudar muita gente, Sol? Oi? Deu para ajudar muita gente? Muita gente, mas muito. Por quê? Na realidade, foi a nível de São Paulo os atendidos da PAI.
entendeu? E Certo. foi um projeto subsidiado pelo Rotary e pela Nissin. E o que, que aconteceu? O presidente da Nissin, naquela ocasião, falou: amanhã cedo estejam no meu escritório. E aí foi ser assinado, então, o contrato de exclusividade com a Nissin Ajinomoto no Japão. E aí eu também, outro ponto, o metrô abriu a porta por conta de ser uma empresa internacional e a empresa internacional bancou com o dinheiro dela tudo, eu não tirei nenhuma moeda para montar as lojas, que eram Certo. praticamente 12 lojas, vendendo 1.500 refeições por dia. A gente deu conta de realmente fazer o projeto e atender aonde precisava atender naquele ano. Nossa, ótima Então, iniciativa, Sol. Foi muito bom mesmo poder ajudar as pessoas com o empreendedorismo, né? sim. O empreendedorismo é o que vai salvar o país, na realidade, né? As pequenas e médias empresas é o que movimenta a nossa economia. Então, a gente fala, o trabalho vai acabar. Já acabou, na realidade. Se vocês forem ver, né, hoje as pessoas contratam mais PJ, então tá todo mundo já empreendendo, na verdade. A gente já nasce empreendedor, né? Essa é a realidade. E hoje o país, o mundo está assim. É o empreendedorismo mesmo que vai agora despontar, É isso na minha aí. opinião. Eu acho que tem Aí o perguntas meu para a Cris aqui também, né, o Ana? Tem mais uma Inte- pergunta, sim. A Claudiane está perguntando para a Cris. Cris. Hoje, o luto é um processo coletivo em função da pandemia, considerando sua experiência com a perda do seu filho, o que pode compartilhar para contribuir com outras mulheres que estão perdendo entes queridos pelo Covid ou outras doenças. Minha gratidão por compartilhar sua história de dor conosco. Obrigada, gente. Bom, eu tenho comigo que assim, né? Luto, a gente precisa viver o luto. Eu usar o termo que os jovens estão usando, né? Não adianta passar pano, né? Você tem que passar por aquele processo. E aí eu não sei, né, se cientificamente isso é correto ou não, mas o que eu escuto falar é que o luto você fica um ano vivenciando aquele luto, né? Ele começa numa fase no pico, né? E aí é como se fosse uma ladeira, né? Ele vem diminuindo, diminuindo, até que você consegue tocar a sua vida dali para frente. Então eu entendo que é isso, você não pode passar pano, né? Você tem que viver aquele momento. Infelizmente, nós estamos passando por um momento de perdas, né? E semana passada eu também perdi uma grande amiga nova. Chorei muito, sofri muito, mas eu acho que é isso. Você tem que pôr para fora, você tem que chorar, tem que sofrer, tem que viver o luto, porque só você pondo para fora é que realmente você consegue ressignificar aquele momento, levantar e seguir em frente. Eu acho que é isso. Não adianta colocar numa caixinha e deixar a caixinha ali escondidinha, não tocar mais no assunto, porque uma hora essa caixinha vai abrir e aí ela pode abrir de uma forma errada e isso vir para cima de você de uma forma agressiva, te levando para uma depressão. Então, viva, tem que viver esse sofrimento, que ele fortalece. A gente está caminhando para a última pergunta, né? Que a gente está com os minutos finais aqui. A última pergunta também é para a Cris. Cris, você também teve que lidar com o divórcio. Qual o conselho que você dá para mulheres que estão passando por isso, principalmente depois de tantas perdas? É a última pergunta. O divórcio, para mim, não fica muito diferente do que é o luto, né? O divórcio, para mim, acho que também é um luto, né? É uma perda. Por mais que o teu casamento tenha acabado, né? Por mais que o amor tenha acabado, é óbvio, né? No meu caso, que vivi 23 anos, que você sente um vazio. Imagina, você convive com uma pessoa 23 anos, de repente acabou, tchau. Né? Você tem um vínculo, você tem uma história, você tem filho, enfim, é uma perda, é uma perda. Só que eu também penso que você tem que buscar a sua felicidade. Não adianta você ficar com uma pessoa só porque você tem 23 anos de casado, só porque você tem um filho com essa pessoa.
porque os filhos crescem, os filhos seguem as suas vidas, né? Só vai para o mundo, e você está preso numa relação que não faz mais sentido para você. Então, eu fiz uma conta, né? Eu acho que porque eu sou contadora, eu fiz uma conta. Eu chegou a um determinado momento que eu falei, eu tô com 45 anos, né? Eu vou viver mais ou menos aí mais uns 30. Como que vai ser esses 30? Se hoje, com 45, eu estou infeliz. Então, eu prefiro viver os meus 30 buscando a minha felicidade. Ainda que hoje eu tenha que sofrer. Mas os 30, eu quero que seja os 30 anos melhores da minha vida. Ótima resposta. Olha, gente, tem mais uma pergunta, que eu achei que tinha encerrado as perguntas, tá? É mais uma pergunta para a Cris. A Mariângela está falando assim: Cris, obrigada pela partilha e coragem para superar as dificuldades, por seguir em frente. Como você controlou emocionalmente sua relação com seu filho mais velho, que na época ainda era uma criança? Esse foi o mais difícil para mim. Confesso que foi o mais difícil porque, como eu disse lá, né? Eu engravidei, assim, claro que depois eu quis engravidar, mas foi muito mais um pedido do meu filho, né? Mãe, eu quero um irmão, eu quero um irmão. Então, quando isso tudo aconteceu, para ele foi uma decepção. E hoje ele tem 21 anos. E o que que eu observo? Que ele pegou essa situação e ele colocou numa caixinha. Essa caixinha tá lá. Então, eu estou sempre monitorando essa caixinha, porque eu sei que a qualquer hora essa caixinha vai abrir. Uhum. Ele, vamos dizer assim, ele via muita gente me perguntando por que aquilo aconteceu e tal. E aí eu, né, respondendo, e ao mesmo tempo eu sei que ele não queria que eu respondesse, porque cada vez que eu respondia, eu chorava, ele via que era um sofrimento. Então, o que que eu percebi? Ele não quis mais tocar nesse assunto, porque ele associou, né, que se ele tocasse nesse assunto, eu ia sofrer. Então, ele quis me proteger, ele quis me blindar de tudo isso. E qual é a forma que eu vejo que até hoje ele me blinda? Não tocando nesse assunto. Então, assim, eu sou contra isso, é o que eu acabei de falar para vocês, eu acho que você tem que viver o luto. Então, eu tento buscar dele nos momentos assim, tento buscar dele, falar que agora meu filho vai fazer 12, faria 12, dia 24. E eu tento buscar de alguma forma, hoje seu irmão faria 12 anos, né? Olha, imagina como ele seria, imagina vocês dois juntos aqui, ele te enchendo o saco aqui no teu quarto, mexendo nas tuas coisas. É uma forma que eu tento fazer ele pôr isso para fora, porque realmente ele não pôs para fora. Ele não viveu o luto, ele tem isso guardado com ele. É o mais difícil realmente. A gente está quase aqui, temos um minutinho para encerrar, não é isso, Andresa? É, isso aí. E tem Mas assim. tem gente aqui pedindo, tem gente pedindo aula para Sol, tá, Sol? Você vai ter que fazer uma live só de Isso, tem gente aula. pedindo uma aula aí, que você topa dar uma aula para nós, escolhe o tema e a gente assiste essa aula, viu, Sol? É isso aí. E agora, nesse último minuto final, eu quero, em nome do Grupo Mulheres do Brasil e do Comitê Vozes, agradecer a Sol e a Cris por compartilharem conosco um pouquinho da história de vocês, agradecer a todas que acompanharam esta live e que as histórias como a Cris e da Sol sejam estímulos para a busca de transformação para cada uma de vocês. E lembre-se, cada mulher conta. Ai, que lindo!